Olá a todos, meu nome é Alexandre e eu sou professor da disciplina Princípios de Planejamento e Análise de Dados em Ecologia, que é ministrada dentro do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Nessa videoaula eu vou falar sobre modelos lineares mistos, principalmente relacionados aos princípios básicos desses modelos. Durante a disciplina nós passamos por alguns testes clássicos estatísticos da estatística frequentista, e grande parte desses testes clássicos compartilha é a premissa da independência entre as observações. Então essa é uma premissa que é compartilhada pela maioria dos testes clássicos frequentistas, assim como os modelos lineares que nós vimos até então. Então os modelos lineares simples ou os modelos lineares múltiplos, com múltiplas variáveis preditoras, eles, além da característica de ter uma relação linear entre variáveis preditoras e variável resposta, também tem uma estrutura de resíduos com uma distribuição normal com um dado desvio padrão. Além disso, eles têm a característica ou a premissa de que as observações são independentes entre elas. Pois bem, esse é um ponto fundamental dentro dos modelos lineares mistos, porque justamente o que o modelo linear misto tenta fazer é afrouxar um pouco essa premissa da independência entre as observações. Então, os modelos lineares mistos conseguem incorporar parte dessa dependência entre observações. Que tipo de dependência? Dependências como, por exemplo, espaciais, autocorrelação espacial, porque os objetos que você está medindo, eles estão muito próximos, ou seja, compartilham um monte de outras características que objetos mais distantes não compartilham. Existe também a dependência associada ao tempo, principalmente quando você faz observações no mesmo objeto em tempos distintos. Existem outros tipos de dependência, por exemplo, as dependências associadas à biologia, ou porque indivíduos de uma mesma população podem ter uma estrutura genética, ou seja, parte dos indivíduos são mais parecidos fenotipicamente e geneticamente do que outros indivíduos na mesma população. Então essa dependência pode existir também por questões biológicas. Então, para essas variáveis aleatórias ou efeitos aleatórios, a gente tem então esses níveis de dependência entre observações. Essa dependência, ela traz uma correlação entre essas observações. Então, observações que são feitas no mesmo nível da variável aleatória, elas tendem a ser mais parecidas do que as observações que a gente faz de níveis diferentes, de níveis distintos dessa mesma variável aleatória. Então, isso é um tipo de agrupamento de observações e normalmente não há interesse em interpretar as diferenças que existem entre os níveis. Você não quer saber se o nível 1 tem uma média diferente do nível 2, ou se o nível 3 é significativamente diferente do nível 4. A questão que está por trás não é essa diferença entre as médias dos níveis. O que está por trás é que a gente vai incorporar essa variabilidade que existe entre os níveis no nosso modelo. Então é um pouco diferente do que quando a gente tinha uma variável categórica como preditora, que nós chamamos de variáveis agora fixas. As variáveis fixas foram todas as variáveis preditoras que a gente tratou até então nos modelos lineares simples. Até então, o que nós tínhamos de variáveis aleatórias nos nossos modelos eram as variáveis respostas. Então, as variáveis respostas dos modelos lineares simples, elas são as nossas variáveis aleatórias. E todas as variáveis preditoras, elas tinham a natureza de serem variáveis fixas. E essa questão, se uma variável preditora ela vai ser uma variável aleatória ou fixa, ela depende do nosso desenho experimental, ela depende da nossa pergunta. Então, uma mesma variável, coletada de jeito muito parecido ou similar, ela pode ser uma variável aleatória ou ela pode ser uma variável fixa, dependendo da nossa pergunta. Então, existem vários autores que tentam definir
essa diferença entre variáveis aleatórias e fixas. Algumas delas eu falei para vocês aqui agora, então normalmente a gente não tem interesse em interpretar a diferença média entre os níveis dessa variável. A gente está mais interessado nessa variabilidade que existe entre os níveis. Muitas vezes a gente quer fazer predições sobre níveis que não foram coletados. Nesse caso, a gente está no escopo das variáveis aleatórias. E uma coisa bastante importante, que é porque nós estamos interessados na variabilidade dessa variável aleatória, ou seja, o quanto que ela varia entre os níveis, nós precisamos de um certo número de níveis na variável para que a gente consiga estimar essa variação. Então, se você tem uma variável categórica que tem poucos níveis, menos de 5, mesmo que seu interesse seja colocá-la no modelo como uma variável aleatória, ela não se comporta bem como variável aleatória numa questão de estimativa dessa variabilidade entre os níveis. O fator aleatório pode ser definido nos modelos mistos também, principalmente no escopo da estatística frequentista, como essa variável categórica, então, em que os níveis eles são amostras aleatórias de uma população, de níveis. Então, quando você toma 3, 5, 7 níveis, você está fazendo uma amostra de 7 níveis que são amostras aleatórias de outros possíveis 7 níveis que porventura você pudesse ter amostrado num outro experimento. Cada realização do experimento você vai ter níveis diferentes sendo amostrados, muito diferente do que a variável fixa. Na variável fixa categórica, você amostra 3, 4 níveis dessa variável, e quando você vai fazer o experimento novamente, o que você vai fazer é amostrar de novo os mesmos níveis. Essa realização de múltiplos experimentos que está por trás de grande parte da teoria da estatística frequentista, ela define um pouco essa questão do que é a variável aleatória ou a variável fixa nos modelos mistos, ou também chamado de modelos multiníveis. Na estatística bayesiana é similar, mas um pouco diferente, porque eles definem essas variáveis ou esses fatores aleatórios em modelos hierárquicos como sendo parâmetros no seu modelo que são realizações de uma distribuição aleatória. Ou seja, o seu modelo ele é formado por parâmetros que vêm de uma distribuição de parâmetros, que de certo modo é similar à definição frequentista, mas tem diferenças que parecem sutis, mas que são profundas no sentido de que estão na base da forma como esses dois diferentes tipos de estatísticas elas tratam essas variáveis. Vamos pensar aqui num modelo misto, que seria o modelo mais simples. Então, nos modelos mistos, como a gente está falando de modelos lineares, e os modelos lineares mais simples, eles são caracterizados por um intercepto e uma inclinação, a gente pode definir o modelo misto mais simples como sendo um modelo em que a variável aleatória ela modela o intercepto dessa relação linear. Então, como é que é esse efeito aleatório no intercepto? Ele é um intercepto que é médio, então você tem um modelo médio onde você tem um intercepto médio, que seria a média dos níveis possíveis que existem nessa população de níveis, né, de diferentes categorias, e você tem um desvio, uma variabilidade associado a essa média, relacionado a cada um dos níveis que você amostrou. Então essa é a expressão aqui que define esse efeito aleatório no intercepto. E tem uma inclinação associada à variável contínua, que a gente tem nesse modelo simples, pensando que a preditora fixa é uma variável contínua, e nosso erro que tem uma distribuição normal, com média zero e um dado desvio padrão. A gente pode falar também que esses desvios que estão aqui, associados a cada um dos níveis, eles também são uma distribuição aleatória com uma média zero e um dado desvio padrão, que a gente pode chamar também de desvio entre esses níveis, enquanto que o resíduo desse modelo
ele está relacionado a uma variável aleatória normal, com média zero, e um desvio padrão relacionado a essa variabilidade interna entre cada um dos níveis da nossa variável aleatória. Então a gente também tem aqui um componente de variação que existe no nosso modelo. A variação total dos nossos dados, ela é composta pela variação entre os níveis da variável aleatória e mais uma variabilidade que é interna a cada um desses níveis. Bom, é possível também modelar não só o intercepto, mas também a inclinação do modelo com a variável aleatória. E a gente, nesse caso, a gente vai ter um modelo médio, que seria uma média de todos os níveis possíveis dessa população de níveis da variável aleatória, em que a gente compõe uma relação linear normal, com um intercepto médio e uma inclinação média. E nós temos também, além do modelo médio, a gente tem os modelos que a gente chama de modelos condicionais, que são os modelos relacionados a cada um dos níveis. Então, a cada nível, nós vamos ter um intercepto e uma inclinação relacionada a esse nível. Então, aqui definido por essa indexação em J. O intercepto do modelo condicional para o nível J é uma distribuição aleatória normal com média, que é o intercepto do modelo médio, e um desvio padrão associado ao intercepto médio. Então, essas distribuições de interceptos da população possível de níveis que a gente teria. E a mesma coisa para a inclinação. Então, a inclinação do nível J, ela vem de uma distribuição normal com uma média que é a inclinação média do modelo médio e um dado desvio padrão. Uma outra forma de dizer isso, de colocar isso numa expressão matemática, é você dizer que para cada nível a gente tem o intercepto médio mais um desvio associado a esse intercepto médio e mais a inclinação associada a um desvio dessa inclinação média, e esse desvio para o nível J, multiplicado por nossa variável preditora contínua, e mais um resíduo, que é o que o modelo não explica, ou seja, o que nem a variável fixa e nem essa variabilidade associada à nossa variável aleatória explicam da variação total dos nossos dados. Então essas são as características básicas desses modelos mistos. Então, além disso, a gente tem nessa partição da variabilidade que existe nos nossos dados, é o cálculo da correlação. Então, essa falta de independência entre as observações que são de um mesmo nível faz com que essas observações tenham uma correlação, e a gente pode calcular o grau de correlação que existe entre duas observações de um mesmo nível através dessa variabilidade que a gente tem entre os níveis da variável aleatória e a variabilidade total que a gente tem nos nossos dados. Então, essa razão, ela permite que a gente calcule o quanto de correlação existe entre as observações internamente em cada um dos níveis da nossa variável aleatória. As observações entre níveis distintos, elas não são correlacionadas, então elas são independentes e, por isso, o valor de correlação delas é zero. Grande parte da teoria da estatística frequentista está relacionada a algo que você não faz, que é repetir muitas e muitas vezes o mesmo experimento que está ali para você calcular estatísticas associadas a essa repetição dos experimentos. Se a gente pensa dessa forma, a gente pode pensar num experimento simples, onde a gente tem um fator fixo, ou seja, uma variável preditora categórica, com 3 níveis, e a gente faz o experimento e coleta nossos dados, e esse aqui é o resultado que nós temos, esse primeiro quadro aqui à esquerda desse gráfico superior. Então, esses primeiros 3 box plots, eles estão relacionados a esse primeiro experimento que eu desenvolvi, fiz e coletei os dados. O que eu estou interessado num caso como esse? Eu estou interessado na diferença que existe em média
entre os níveis dessa variável fixa categórica. Então, a partir desse conjunto de informação, eu posso fazer uma análise para saber se as médias desses níveis são diferentes. Então, existe uma variabilidade aqui associada aos dados que eu coleto em cada nível. Essa variabilidade ela tem como fontes principais tanto a variação que existe dentro do nível lá de variabilidade natural dessa variável, quanto uma questão da sua amostra. Então, você tem aqui uma variabilidade associada a essa amostragem. Isso aqui é o que eu teria numa variável fixa. Se eu repetisse esse experimento novamente, eu ia repetir esse experimento com os mesmos níveis. Nesse caso, a gente vai ter um pouco de variação tanto na estimativa da média, quanto no espalhamento dos nossos dados internamente em cada um dos níveis, mas em média, né, esses diferentes experimentos vão estimar médias relativamente parecidas. E aqui é uma outra realização do mesmo experimento. Então, se a gente repete o experimento, a gente vai estar buscando repetir os mesmos níveis, porque nós estamos interessados justamente o quanto que a gente tem de diferença média entre os níveis. E aqui nós estamos representando as médias que foram estimadas em cada um desses experimentos. Então, a gente tem uma incerteza com relação à estimativa dessa média a cada vez que a gente repete o experimento, e essa incerteza está relacionada com o erro padrão que a gente vai ter nos nossos modelos associados a cada um dos coeficientes que vão ser estimados dessa variável categórica, e ela sendo uma variável categórica, vocês lembram que nos modelos lineares ela vai ser transformada em variável dummy, um dos níveis vai servir como um nível basal, e os outros vão ser estimados, e vai aparecer no intercepto, e os outros vão ser estimados como níveis dummy, ou variáveis dummy, e você vai ter valores associados à estimativa dessas diferenças entre as médias. Então isso aqui é o conceito que a gente tem de uma variável preditora categórica dentro do escopo dos modelos lineares. A variável randômica já é diferente. Se eu repito o meu experimento, eu não vou repetir os mesmos níveis, porque os níveis são uma realização aleatória de todos os níveis possíveis que existem dentro do universo daquela variável. Então a variável ela é representada por alguns níveis. Então aqui nós temos 3, mas poderiam ser 7, 8. A gente já discutiu que 3 não é um bom número para uma variável aleatória. Então vamos supor que a gente tivesse 5 aqui. No momento que a gente refaz o experimento, a gente vai ter outras 5. Por quê? Porque esses níveis são realizações aleatórias e nós não estamos interessados na diferença entre dois níveis específicos. Nós estamos interessados na variabilidade que existe, todos os níveis possíveis dessa população da nossa variável aleatória. Então, o que nós estamos tentando estimar quando a gente tem um fator aleatório como variável aleatória no nosso modelo, nós estamos tentando estimar essa variabilidade, ou seja, qual que é a variabilidade que existe nos níveis que estão lá na nossa população estatística. Percebam que isso é bem diferente disso aqui. Então, na repetição do experimento aqui, a gente busca repetir sempre os mesmos níveis. Aqui não, a gente não repete, por quê? Porque os níveis são uma realização de uma amostra aleatória de níveis possíveis que tem ali na nossa população. Então, esse aqui é um quadro que exemplifica muito bem a diferença que a gente tem entre variáveis fixas e aleatórias. E um outro conceito bem importante, principalmente quando a gente tem mais do que uma variável aleatória para modelar, é que a gente precisa entender se os efeitos entre essas variáveis ele é de uma natureza de efeito cruzado ou aninhado. O efeito é cruzado quando todos os níveis de um dos fatores ele é contemplado nos níveis da outra variável. Então, se você tem essa característica de os níveis de um fator ser representado em todos os outros níveis de outros fatores, você está num contexto desse efeito cruzado entre as variáveis. E você pode ter também efeitos que são aninhados, ou seja, os níveis de uma
variável, eles não se repetem nos níveis da outra. Então você tem níveis de uma variável que são únicos para aquele nível da outra variável. Então a gente pode exemplificar esse efeito aninhado, como por exemplo, se você toma dados ou informações em indivíduos. Então pode ser, por exemplo, árvores. Eu vou lá e tomo informações sobre o tamanho ou sobre características da folha de árvores em uma floresta. Então isso aqui são os indivíduos que eu fui lá, de onde eu tomei essas informações. Então cada observação ela vai estar associada a uma espécie, por exemplo. Ou mais de uma informação pode estar associada à mesma espécie, ou seja, eu posso ter indivíduos que pertencem à mesma espécie. Mas essas espécies aqui, elas podem estar associadas a um gênero só. Então, não é possível eu ter a mesma representação da espécie num outro gênero. Então, se isso aqui é gênero, isso é espécie, isso aqui são indivíduos, observações feitas em indivíduos, a gente não tem como contemplar esse nível nesse outro nível aqui. E você pode ter combinações desses dois tipos básicos de relação que você tem entre fatores. Bom, como a gente modela esses fatores, essas variáveis dentro do R? A gente precisa de um pacote. Então, os modelos mistos, eles não estão contemplados nos pacotes básicos do R. Então, no caso, a gente vai exemplificar aqui um pacote chamado LME4. O LME4 tem uma sintaxe própria para a construção desses modelos. Existem outros pacotes que fazem também as análises de modelos mistos, mas nós vamos centrar as nossas análises nesse pacote, até porque é o pacote que abre no RCommander quando você pede para fazer um modelo misto. Então, basicamente, vocês não precisam fazer nada para fazer essa modelagem de modelos mistos no RCommander, a não ser usar os menus que estão ali disponíveis. Se você for construir nessa função que está nesse pacote um modelo misto, essa é a sintaxe básica que você vai precisar. Então, a gente continua com a mesma sintaxe que a gente usava para os modelos lineares simples e múltiplos. Então, nos modelos lineares simples, a gente tinha a variável resposta em função da variável preditora, a gente continua com essa mesma sintaxe, e vocês podem associar a essa estrutura fixa do modelo a estrutura aleatória. E a gente faz isso colocando a estrutura aleatória entre parênteses e usando o pipe para indicar a interação da variável aleatória. Se ela tem uma interação apenas com o intercepto, a gente indica o intercepto com 1. 1 barra z significa que você está modelando o intercepto com a variável aleatória z. Se a gente tem modelos lineares múltiplos, com múltiplas variáveis preditoras, a gente continua com a mesma sintaxe que a gente vinha usando até então para a estrutura fixa do modelo. Então aqui a variável x como preditora, mais a variável k como preditora, e mais a interação entre elas. Então esses são os termos que a gente tem na estrutura fixa, e mais uma variável aleatória que está modelando o intercepto desse modelo. Então isso aqui seria a forma como a gente utiliza esses fatores associados ao intercepto do modelo. E para modelar o intercepto e a inclinação, a gente usa essa anotação que está aqui, que é você colocar na estrutura aleatória do modelo, então nesses parênteses, a variável aleatória associada à variável preditora. Então sempre nessa ordem, primeiro a preditora fixa, o pipe e a variável aleatória. Isso aqui está nos dizendo que a gente quer modelar a variável aleatória com a interação com a variável fixa. Essa interação com a variável fixa significa que a gente está modelando também a inclinação do modelo.
E a mesma coisa se tiver mais do que uma variável preditora, você vai colocar aqui a forma que a gente utilizava dessas fórmulas nos modelos lineares múltiplos. Ou então, quando a gente tem mais do que uma variável aleatória, a gente pode ter os efeitos ou cruzados ou aninhados dessas diferentes variáveis aleatórias. Caso você tenha variáveis que têm efeito aninhados, mas elas não têm códigos de níveis que se repetem em outros níveis, você pode usar essa notação que está aqui em cima. Então essa notação é a mais simples e a gente simplesmente adiciona as diferentes variáveis aleatórias com essa formulação que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a mesma formulação. Se tem interação com alguma variável fixa, significa que está modelando a inclinação dessa variável fixa. Se não tem, se tem só o 1, a gente está indicando que essa variável aleatória está modelando apenas o intercepto do modelo. A minha dica a todos é que quando você tiver variáveis aleatórias com efeito aninhado, que você tome o cuidado de nunca chamar um nível que está aninhado a uma outra variável com o mesmo nome. Por exemplo, se você tem gênero 1 e gênero 2, para o modelo, esse SP1 que está no gênero 1 e o SP1 que está no gênero 2, eles são a mesma espécie. Então a gente precisa, nestes casos, indicar para o modelo que a espécie 1 do gênero 1 é diferente da SP1 do gênero 2. Então que são só códigos e que eles não significam que são mesmos níveis de observação. Então, nesses casos do efeito aninhado, você precisa usar essa notação. Essa notação que está aqui indica que W está aninhado dentro de Z. Então, se a gente tem gêneros e espécies, Z seria o gênero e W seria espécies. Então, essa notação que a gente usa para desenhos aninhados quando a gente tem essa repetição de códigos em diferentes níveis de uma variável que tem essa hierarquia como de gêneros e espécies, como eu exemplifiquei aqui. Então essa aqui é a outra forma da gente dizer para a função LMER que a gente tem esse efeito aninhado. Bom, é isso que eu tinha para dizer com relação aos princípios desses modelos lineares mistos. Até mais.